Sendo a minha história da Anitta. Ó, pois é. Aí quem me assiste no meu Facebook, nos meus aplicativos, quando surgiu o comentário dessa companheira que o pai do Benjamin tinha, companheira não, ficante ou amante também, lá no condomínio, que ainda ia dizer que a Laurinda tinha mandado ele ficar com ela ou ela com ele, falaram que a Laurinda não tinha nada a ver com isso, não era para envolver. Não era para envolver a Laurinda. Porque o condomínio estava no nome da Ivone, quer dizer, o que o Domingo com a Ivone e a Zardina com o Zardino falaram que o pai do Matheus tinha deixado tudo para Natasha como direito, não era só isso aqui, o condomínio, já Rondônia, o mundo inteiro e o reino inteiro. Era o direito do nome, do sobrenome e de fortuna e de fartura da humanidade inteira. Ah, como se o pai do Matheus tivesse pegado o que é meu por direito e passado por amor, que ele, como se ele tivesse tanto, como se ele amasse tanta a Natasha, tivesse tanto amor pela Natasha, a Ivone envolvendo a Zardina com o Zardino. E mentira. O pai do Matheus não fez isso. Então, através do pai do Matheus, todos os humanos tinham que morrer como se estivesse deixando tudo para Natasha, que a Jussiane, a falsa chefa dos demônios lá com a Zardina, com o Zardino. Aí se vocês falaram que aquela carniça que fosse calar aí na academia que ganhou algum direito, pois é, mas não é através do endereço aqui de casa, não. Não é não. Esse que é o problema de vocês, as humanas, humanos que selaram o Casardino com o Zardino, é vocês querem pegar um endereço que nem de vocês não é, e querer passar como direito da Zardina com o Zardino, já que vocês não têm mais nem nome nem sobrenome. Aí a outra falando, é porque, tipo, eu ligo que teu endereço, a tua casa é minha. Não é porque não é ela que tá aqui. Hã? Pronto. Aqui, ó, aqui, se você olhar pra cá, aqui é eu, quem tá morando agora aqui é eu, quem tá aqui, eu, por exemplo, e falando dos meus filhos que tá aqui, morando aqui. É o Gabriel aqui nesse quartinho que ele fez, que ainda teve que passar até dormir com fome, até não se alimentar direito por causa desse quartinho, a parcela da TV dele, agora o carro e as coisinhas dele, tá vendo que ele vai conseguindo. Aí tem o Matheus que construiu aqui, ó. E o Moisés morando aí na casa que ele tá terminando aí com a Isa, tá entendendo? Aí, quando se trata dessa casa de madeira, eu e a Vitória, por isso que o Benjamin tem que voltar pra cá. Porque aí tem o Alexandre também, tem que resolver essa situação do Alexandre. Entendeu? Aí o Benjamin tá com a Marivone e o Pablo, sabe lá quantos clones de Benjamin já não tem, tá entendendo? É por isso que vão dar conta do Benjamin que nasceu da minha barriga. Entendeu? Aí, a Laurinda casou com o Júnior. Casou no civil. Moravam lá no lugar que era dos avós do Júnior, que também é meu por direito, tá entendendo? Por isso que eu sou prima do terceiro grau do Júnior. No passado ele já me matou por causa de herança mesmo, que me pertence, que era dos Alecrim, que ele queria ter direito. E vai ver que as mesmas que eu matar ele com a, com a, com a, com a Kate, é mesmo que foram comprando terreno da mão do pai da mão da Sara, da mão do Júnior, já é tudo ardina, com dinheiro com crédito até de defuntas e defuntos. Hã? Eu queria matar a família inteira, assim que nem. A Ivone com Domingas Ardina com os Ardino falaram que o pai do Matheus deixou isso aqui tudo pra, como direito da Natasha, como se tivesse tanto amor pela Natasha, os Ardina com os Ardino. Hã? Então que as Ardino com os Ardino foram comprando de humanas e humanos, por debaixo dos panos com falso dinheiro e crédito pendente, e mesmo se metesse a mão no meu dinheiro limpo, meus créditos limpos, é meu. Tipo, se a tal de Josiane com as outras e os outros Ardinos foram comprar aquele lugar dos avós do Júnior e o terreno lá com a casa de alvenaria grande, que a chave é minha, e a casa, o terreno é da Sara e da Daniele, que era pra Sara dividir a metade com a Daniele. Diz que o pai da Sara vendeu para ajudar a igreja, que é da religião que ele se batizou. Pois é, mas aí, por que não vendeu outro terreno do lado, então os outros terrenos? Hã?
É porque ali é da Sara, cara. Ali a chave é minha, o terreno, quando se trata daquele terreno, aquela construção, a chave é minha, que é direito da Sara, Jane e da Daniele, que ele não passou direito para Sara e para Daniele. Para Ingrid ele deu direito para Ingrid, pro outro filho dele, mas ainda através assim da Sara. E através da Sara do meu direito, entendeu? Aí a Vânia, ela gosta muito de mim, a Vânia. E a Ingrid não tem raiva de mim, não, porque se no dia ela encontrar os pais da Vitória e se envolvesse, ela tinha que procurar um homem solteiro, tá entendendo? Que não tivesse tão complicado que nem o pai da Vitória. Quando se trata dos pais da minha filha e do meu filho, ó, a mulher que namorar e quiser manter relação, ou é por amor, então tem que ver quanto ele ainda tem, ainda através das minhas custas, as custas da minha filha e do meu filho, para poder ele recompensar elas, tá entendendo? Se quiserem transar com eles, mas pra estarem transando com os pais da minha filha e do meu filho, querer ter direito por causa de pene, mano. Ainda tirando o direito da minha filha e do meu filho até envolvendo, cobrando pene dos pais da minha neta, vocês se lascaram todinho, porque no meu reino não existe esse negócio de sacrificar a bunda em palavrão de pica e negócio de ir matando e querer ter direito, não. Quem tá com os palavrão das picas no meio das pernas, tem condição? Não, até condição pra, pra autorizar a família inteira e morrendo pra vocês metendo a mão, não. Eles têm que assinar sentença de morte só deles. Entendendo? Sacrifício é meu, e através do meu sacrifício, se a terceira geração foi salva por causa de mim, isso é minha, ainda é por causa do meu direito das minhas vidas passadas, o meu sacrifício até minha economia. De não me criar de barriga cheia, de não me criar no meu luxo, que é por direito, de não, não gastar um monte de dinheiro. E mesmo que se eu me criasse de barriga cheia e gastasse dinheiro, vestisse as melhores roupas da melhores gripe e meu carro sendo limousine, eu não ia estar devendo. E nunca ia dar prejuízo. Nem para minha filha, como eu sei, nem para os pais de sangue, nem a família de sangue, nem a humanidade, nem as autoridades, muito menos para as Ardinas, com os Ardinas. Acho que eu quero ser gostosa. Não, mas eu sou princesa mesmo. Eu sou sereia e sou princesa mesmo. Por isso que a Natasha cresceu o olho grande em cima do meu lugar, com as Ardinas e os Ardinos, tudo com o olho grande em cima. As humanos, e os humanos deveriam se conformar com os seus direitos, ó. Passaram a ter inveja também de mim. Eu sou filha dos dois primeiros donos. Deus, que está no céu, que é meu pai e meu avô, que é rei. E João, que é o Deus do mar, que é meu pai e meu avô, que também é rei. E agora, na minha sétima vida, eu sou filha de dois reis, que no qual seria o primeiro dono e o segundo dono. E é eu que sou mesmo a chave, a herança rica mesmo é eu. O jogo ligado a jogo limpo é eu sim. A estrela. A produtora e tudo que é de bom, até a senha de firma ligada à empresa, etc, etc. É? Só que aí acabaram com os meus dois segundos pais aqui na terra, que eram os dois, que são dois reis, o primeiro e o segundo. E com os dois filhos dele também acabaram assim com a honra, a dignidade, a moral e condição financeira, atingindo as humanos, que se trata do juiz do filho dele também. Pois é. Mas aí vocês sabem que a culpa é da Natasha, da Jussiane e das Ardinas com os Ardinas, não é culpa minha não. Nem da minha filha, nem do meu filho, nem do meu neto, nem da humanidade, nem das autoridades, que não tem nada a ver com isso. E vocês estarem sem nome, sem sobrenome, sem honra, indigente, como se tivesse sujas e sujos por causa dos computadores, né? Que as Ardinas com os Ardinos abastecem de tudo que não presta, achando que os computadores de vocês que eram limpos com chave e senha e nome até sobrenome, as Ardinas e os Ardinos foram se apossando e vocês não foram prestando atenção no que está acontecendo. Mas aí tem o meu pai com o meu avô que me comprou, tá entendendo? A minha família de cientistas e biólogos, porque quando se trata de eu ser a única eu ser a única, até sereia e princesa e rainha e baronesa e duquesa e realeza, eu sou a única dona de tudo. Então, com certeza, em primeiro lugar, o dono é o meu pai que me comprou com meu avô, tá entendendo? Com certeza. E, e, e a mamãe Margarida, a vovó Sarica, que é a família que eu fui criada. Em segundo lugar, a família que não foi criada, que para ter direito, eu não sei se
Disseram o Elvis Antônio Rocha para casar comigo, então também tem o neto do meu avô que... Eu tenho um avô que é Chico Mendes, eu tenho outro avô que é Chico Xavier. O neto do Chico Xavier, que era para casar comigo, que enganaram ele. E o neto dele... Aí o neto dele casou com a Natasha pensando que estava casando comigo. A neta do meu avô, a chave, a herança, a fartura e tudo que é de bom. Pensei que estava casando com a sereia, a princesa, a artista, a estrela, a rainha, a durquesa, a baronesa, a realeza. Não. Ele casou com a fome, a miséria, a doença, tudo que não presta. Porque se ele casou com a Natasha, ele casou com a Zardina, com o Zardino, tudo, somente quem quis se adiantar. Então, o resultado do que fizeram para o pai do Mateus e o neto de avô meu e os humanos já ir casando com a Zardina, que tem que casar com o Zardino, mano. Já foram casando com tudo que não presta. E aí, por ser tudo que não presta, aí já foram metendo a mão no direito desses homens já, e através do pênis mesmo. E aí já foram enganando as humanas mesmo também. As ardinas com os ardinos enganando as humanas, os humanos. E quando se trata de sexo, é a traição e a luva preta. Que eu já expliquei nos meus vídeos. Então, na hora que eu sair daqui, dependendo de me morar em outra cidade, num bairro diferente, numa rua diferente, com um endereço diferente, isso aqui, ó, ninguém compra nem pelo valor de uma casca de banana. Esse pedaço de terra aqui não tem nada a ver com o Mateus, minha filha, meus netos, não. Aí tudo que é de bom que eu sou aqui, eu vou ser lá na cidade que eu estiver morando, no bairro, na rua e no endereço. É lá, é lógico que lá não vai ser. O endereço que eu tiver não vai ser. Avenida 7 de Setembro, 7635, bairro Esperança da Comunidade, Escola de Polícia, ponto de referência Mamoré com posto de gasolina e o Conjunto Buriti ali, ó. Ah, mas a gente está falando outro ponto de referência. Ali, ó, o Mercado Distribuidor da Silva e a academia que fica aqui na frente de casa. Eu não quero ficar aqui. Só que na hora que eu for embora daqui, ó, não é aos poucos que, a, que, a, que as humanos que escolheram a Natasha, que a Jussiane e selaram amizade com a Zardina, com o Zardino, não é aos poucos que vão se acabando e morrendo de fome. É logo toda uma vez. E desde quando a Zardina com o Zardino vão sobreviver? E a gente não tá nem aí pra sangue que não é do sangue da gente, entendeu? Vai acabar tudo mesmo. Principalmente se eu for para outro planeta, né? João, Antônio, mandar me buscar. E aí é o seguinte. E aí, ó, conforme vai tudo se acabando, até se a minha filha não for comigo e meu neto, vão se acabando todinho também. E eu não quero ir sem levar minha filha, sem levar meu neto. E aí vai ter muitos que vai se arrepender, porque essa área nunca mais vai ser a mesma. Mesmo do jeito que tá, nunca mais vai ser nem do jeito que tá. E aí quando falaria, é porque a culpa é nossa mesmo, porque se nós não tivesse feito isso com a Andréia, que a filha que a dona Margarida, a dona Sarica criou, a tia Margarida, a tia Sarica, tá entendendo? Criou. Nada disso ia estar acontecendo com nós. Pois é, mas agora é tarde. Ai, que saudade que eu tô tendo dela. Ah, como eu tô sentindo falta dela ficar falando noite e dia. Ah, já tô até sentindo saudade da voz dela, de estar falando isso e aquilo. Ontem eu respondi algumas coisas para um cara que chama Diego lá não sei de quê, não sei de quê, no meu YouTube. Aí ele fala, olha, teve gente que tá falando que tu é doida, que tu fica ofendendo as pessoas, que tu fica... Eu falei, mais doido, idiota do que tu, não existe outro. E aí, eu fui só respondendo assim, porque não ofendendo ele, mas para depois eu rir da cara dele. Porque ele vai pelo que os outros falam. Ainda bem que ele escreveu, né? Aí eu enviei umas mensagens para ele. Mas aí colocaram o menino que trabalha com Moisés. Não, não tem nada a ver com o menino que trabalha com Moisés. Entendeu? Aí eu, ai, mas como tu é idiota. Aí ele falou assim, que ele é que nem rato e rolo. O touro, o rolo. Ele vai como rato. Não, ele é que nem rato. Assim como ele vai como rato, ele volta que nem rolo. Eu digo, tu é muito idiota.
Vá como homem e volte como homem. Porque aí se tu casasse comigo, tu ia ser o rei, otário, e não o rato. Mas tu sabia, quando se trata de origem de rato, tô nos meus desenhos. Ratos, curupira. É. Não tem os sapos que colocam as óvulas? As sapas colocam as óvulas? Pois é, a Natasha com os Ardino estão no segredo nem de sapo nem de cobra. Entendeu? E você vê que quando vai nascendo, não é só sapos, né? Nasce jeju, traíra, peixe, né? Pois quem não tem o conhecimento do segredo de Deus, assim é nós. De geração em geração, eu sempre vou existir. Para poder o céu e o inferno existir, tá entendendo? O mar existir. Então, às vezes a pessoa fala, olha, tu já viu a peito de pelanca ali? É a cara de uma mucura, é a cara de uma macaca, é a cobra, é a cara não sei lá de quê, não sei de quê, é isso, é aquilo. Pois é, aí vocês já se olharam no espelho, as humanas, os humanos? Se olha no espelho para ver com quem você se parece. Se você se parece com rato, com cobra, com mambira, com macaco, com cutia, com, com peixe, com dorá, com surubim, com caparari, com lourenço, com os peixes que existem no mar, até os botos. Para ver se vocês têm a cara até de peixe-boi, que é um peixe. Para ver se vocês têm cara de garça, de búfalos, de hipopótamos, de girafa. Você só não pode se comparar que nem os urubu. Entendeu? Você não pode ter cara de urubu. Ai, graças a Deus que os urubu vai condenar ela. Ah, tá mais fácil os urubu logo comer as carnes das alinas com os alinos, que é tudo carne podre. E depois a de vocês. Entendeu? Porque se Deus permitiu que os urubus ficassem na terra, era para viverem também a suas vidas. E não comprará os urubu com os tipos de carne podre, os tipos de bicho, de bactéria e podridão. Da miséria, da pobreza, da doença, tudo que não presta, que as ardinas com os ardinos, principalmente, o que quis adiantar? Ah, então os urubu... Se eu sou filho até da morte matada, a morte matada não é o meu filho Gabriel e nem o Zequinha Araújo. Quantas certidão de óbito tem nesse endereço, você jogando a culpa pra cima de mim, tudo que não presta? Ah, então a morte de morte matada vai logo, junto com os demônios e os ladrão, vão logo matar as ardinas com os ardinos, vão beber até o sangue, só não vão comer a carne para não morrer de contaminadas e contaminados. E depois vão acertar as contas com vocês, as cafetinas, os cafetinos e famílias que selaram união com as ardinas, com os ardinos. Outra coisa também que eu esqueci de relembrar. Se eu tivesse no brega e os homens me servindo, ou se eu não tivesse no brega e até quem passou servir as ardinas com os ardinos, para que as ardinas com os ardinos fossem bem servidos, se eles estivessem me servindo, não ia dar nenhum problema para a mãe, que é a verdadeira mãe dos donos dos pênis, que no qual são os humanos. Que no qual, por eles terem se envolvido com quem se envolveram, eles não têm mais pênis porque eles não são mais homens. Então, até se falarem pica ou pombas, eles não têm também picas nem pombas, porque mesmo se eles tivessem picas e pombas, eles vão, na verdade, acertar as contas também com a mãe dos donos dos pênis, que no qual eles, por terem me trocado, ou ter trocado sangue, que é do mesmo sangue por causa do que as ardinos têm das pernas, é que eles pomba morta na cabeça, não, são pombas lesas daqui para cima e pomba morta daqui para baixo. Olha só como é que você nem trabalha, você tem que ter paciência para trabalhar com jogo de charada. Se eu falar uma coisa assim que não tá certo, eu tenho que começar tudo de novo. Eu não tenho paciência, por isso que eu preciso de paciência na hora que eu tenho que gravar esse porra desses vídeos.
Pois é. Aí quantas ardinas e quantas humanas diz que são as mães dos donos das pombas? Ah, então elas são as primeiras de acertar as contas com a mãe dos donos dos pênis que tá lá no meio do rio, tá entendendo? Vocês sabem o que a mãe dos donos dos pênis... Você sabe que a mãe dos pênis vai fazer com vocês que diz que são as donas das pombas das picas? Entendeu? Aí, ó, aí você vê que vocês complicaram tudinho a mãe, que no qual agora estão... que tá lá no meio do rio, igual aquele coisinha do mensageiro, igual aquele sim, ó, entendeu? Parece um Z, mas não é um Z. É igual aquele jogo da plataforma. Entendeu? Você sabe o que é que a mãe agora dos pombalesa e que são os pombalesa na cabeça é pombalesa na cabeça e no meio das pernas. Já que eles têm registro de nascimento com nome e sobrenome e eles falaram que as pombas dele têm cabeça, que não tem juízo, que não tem identidade, mas eles têm? Pois é, então quantas Ardina e Cafetina quer ser a mãe das pombas de vocês? Hã? Se elas querem ser a mãe das pombas de vocês, então elas não podem usar esse endereço. Elas têm que usar o endereço aqui de trás, o endereço que elas estão. Para bancar vocês. Hã? Entendeu? Vocês acham que elas acabaram com a mãe dos donos, com a mãe dos pênis que está no meio do rio? Não, não acabou não. Porque até a mãe dos donos dos pênis é pênis, né, pombas? Então a mãe dos homens que tem pênis que está no meio do rio, nunca ela ia usar esse endereço para querer se dar bem na vida, que nem vocês, sem ter condição até de terem comida para comer e um pedaço de terra para morar. Como é que vocês vão bancar os donos das pombas como se vocês fossem as mães? Se na verdade vocês entregaram até os pênis dos pais de vocês que engravidaram as mães de vocês, tá entendendo? Hã? Entendeu? É a noite toda elas assim, ó. Tem que ter fazendo assalto pra elas. Se eu frito um pedaço de carne, tem que morrer 2, 3 pra elas passarem por ricas, tá entendendo? Eu, se eu não tivesse com uma cobertura de carne humana, talvez eu parecia com uma girafa, com uma macaca, mas sempre eu ia ser rainha. Com uma hipopótama. Hã? Você fica sabendo que eu não vou ter nenhum problema com a mãe dos donos dos pênis que está no meio do rio. E quando se trata de certidão de óbito e tudo que não presta, que jogaram para cima de mim, a morte de morte matada não vai aceitar ser julgada por Deus e condenada. Ela vai matar as ardinas com os ardinas e vocês as cafetinas e alguns cafetinos tudinho. E quando se trata da morte de morte matada, ela quer distância desse endereço para fazer maldade para mim, para fazer maldade para minha filha, meus filhos, meus netos, a humanidade aqui no qual estão com os endereços separados, tá entendendo? Então é essa morte de morte matada que vai vir junto com a multidão, colocando as primeiras tampas das primeiras sepulturas e caixão, que é aqui atrás, aqui, ó. Aí vai aqui para os lados, aqui para frente e por onde for. Aqui no endereço de casa não tem tampa para colocar como se fosse sepultura e caixão, nem lá na chácara onde está o pai do Benjamin.
E na hora que a civil e na hora que a militar civil federal e a justiça competente, a autoridade competente invadiu o condomínio, cara, olha, você não tem ideia do que a Ivone, com aquela que vocês caras na academia casadinho, cosadinho, fizeram com os moradores de lá. Então você já sabe o que vai acontecer com a amante que era do pai do Benjamin, que tá com a mulher do outro cara que vocês estavam falando, que elas estavam falando. Que a mulher lá limpa. Que o que ela tem no meio das pernas também é a limpa a pica dos homens, principalmente ela enganou. A limpando o pênis do pai do Benjamin, enganando ele, assim que ela fez com os outros, até com o marido dela mesmo e com o cara que falou que nem a mulher dele lá do condomínio não quer mais ele. Então aí falaram que é por causa disso aí, que talvez ela já conseguiu com ele o que ela queria ter, né? Através dele. Só que eu não conheço quem é a mulher. Mas é uma coisa que as outras descobrindo, como se ela tivesse com algum direito, por causa de pênis até do pai do Benjamin, aí vão pegar ela mesmo. Aí assim, as ardinas com as cafetinas que tá servindo aí com bunda, vai querer pegar ela lá, entendeu? E o negócio é o seguinte, quando se trata delas, elas vão matar eles. Já estava todo a falsa chefa dos demônios com a Ivone, a Natasha, a Zardina, com a Gozardina, com um pouquinho as cafetinas, já tinham combinado tudo de matar eles como papacu, como se estivesse devendo o cu delas. É. Falaram. A mulher falou, tá tudo certo para nós se livrar desses besouros aí que não tem mais nem nome, nem sobrenome, nem crédito. Hã? Aí falaram que além de tari pobre, é tipo. É os pretos misturados com os brancos que fede. Só fede a merda. Aí outra falou, depois de engordarem vocês, pois é, mas acabou a condição financeira, acabou o amor. Então não é amor, é falso amor, né? Então pronto. É. Isso aí que é verdade. Então pronto. Então aí quando. As humanas, humano, é aqui pra trás, ó. Que vocês têm que vir. Aí, ó. Pegar o pai biológico da Jussiane, aquele pai adotivo dela lá, o Domingo com a Ivone, a falsa chefa dos demônios, Natasha e Jussiane, Lindava Rama, mãe da Ivone, Zélia. Quando se trata das Ardino com os Ardino, que vocês, na verdade, selaram a união, pois é o endereço aqui de trás, e lá da academia é o endereço aqui de trás e dos blocos que vocês estão, que vocês vão ter. Ou vocês saem do filme errado das Ardino com os Ardino, então vocês vão morrer tudo de fome mesmo. E disso aqui, ó. Ou então dos tipos de bactéria, então de veneno mesmo, que as sardinas, os sardinhas vão passar a colocar na comida, alguma coisa para vocês comer e morrer tudo mesmo. Vocês estão pensando que as sardinas com os sardinos são amigos de vocês? Pô, nenhuma.